O feminino é muito mais responsável pela primeira educação do que imaginamos. Já estamos na terceira live deste mês, onde já abordamos a história e o portal feminino. E nesta quinta-feira, dia 22, o tema será Mulher, a Educadora. Convido a todos vocês a estarem conosco pelo YouTube e Facebook. Vamos expandir nosso olhar ao feminino. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Renata, eu vou estar aqui apresentando a nossa terceira live da série de lives sobre a mulher. A nossa live de hoje tem o tema A Educadora, tá? E vocês podem estar participando, mandando perguntas nos comentários, falando o que vocês estão sentindo sobre a live, qualquer comentário sobre o assunto que estiver sendo falado, tá? A gente está online agora no YouTube e no Instagram. Então, eu vou estar olhando às vezes para uma câmera, às vezes para outra. Estamos com as duas aqui, tá? Antes de começar a live de fato, eu gostaria de fazer o nosso merchan aqui do projeto. Então, quem puder vai ajudar muito o projeto, seguir nossas páginas no Instagram. No Instagram tem o @oficialednamartim. Lá sempre tem conteúdo sobre autoconhecimento, sobre sexualidade, sobre o feminino, e não só sobre esses assuntos, mas sobre tudo que o autoconhecimento em si abrange, né? Temos também o canal no Telegram, Edna Martim, e aqui no YouTube. Então, quem puder dar like aqui no vídeo ajuda muito o projeto, quem puder seguir também. Os outros links, tá, do Instagram e do Telegram vão estar aqui na descrição do vídeo no YouTube. E, bom, vamos lá. A gente vai trazer hoje o tema, então, da mulher, a educadora, né? E, para começar a nossa live, eu vou ler duas frases aqui que encaixam muito bem no que a gente pretende hoje com a nossa live, tá? A primeira frase é: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho, caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Essa frase, ela é do nosso grande educador, Paulo Freire, e tem tudo a ver com o tema da educadora de hoje. E aí eu vou trazer uma segunda frase, que é do Theodor Hippel. Ele é um escritor alemão que, ainda no século XVIII, ele já escrevia sobre a melhoria da situação cívica das mulheres. E ele tem essa frase bem impactante, né? As mulheres são as primeiras educadoras do gênero humano. E, com essas frases, eu vou chamar agora a nossa anfitriã, a Edna Martim, para se apresentar e para dar início à nossa live. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os amigos, a todas as amigas. E quero dizer que esta frase do Theodor, muito mais do que uma frase, é a pura verdade. E ela merece aplausos. Quando ele pensou nisso, ele matou a charada. Eu vou me apresentar, então. Eu sou Edna Martim, eu sou educadora sou consultora em saúde, educação sexual e relacionamentos e sexóloga em formação. Bom, antes de falar um pouco mais da mulher educadora, eu quero trazer para vocês 6 educadoras da história do Brasil. Elas fizeram a diferença, porque elas enxergam o aluno como um ser integral, e não como partes, né? E até a gente estava falando na live passada que o ser humano é tridimensional. Ele é formado pela área psíquica, psicológica e fisiológica, né? Então, quando a gente fala com alguém, a gente está falando com um ser tridimensional, e quando a gente educa alguém, também. Então, a gente deve pensar que ali não existe só um corpo físico, mas existe uma inteligência sensível, e que ela capta tudo aquilo que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente no período infantil, né? Então, passar a ter uma visão tridimensional dos seres vai ajudar a gente a educar não pessoas, não seres humanos só, mas seres inteligentes e sensíveis. Bom, uma dessas mulheres que
viveram aqui no Brasil foi a Nísia Floresta. Ela viveu entre 1810 e 1885, então é lá do século XIX, e era uma época em que as mulheres não tinham acesso à formação, né? As mulheres não tinham esse direito de estudar e de se formar e se educar. E ela foi ultrapassando todas essas dificuldades, foi escritora, ela foi educadora feminista e abolicionista. Ela escreveu 15 livros, publicou artigos sobre direitos das mulheres e fundou no Rio de Janeiro uma escola para meninas. E aí ela era uma pessoa que trabalhava muito pelas mulheres, e ela reivindicou muito que as mulheres tivessem essas oportunidades que os homens tinham naquela época. Então, ela quis muito que tivesse espaços em que as mulheres pudessem ser educadas, porque sem educação elas ficavam sufocadas em suas potencialidades, que é uma coisa que a gente tem falado aqui, desse ser sensível e inteligente, que é uma potência, e elas estavam sufocadas porque não podiam nem ter uma educação, né? E elas não podiam participar nem da ciência, nem de cargos públicos, e nem de nada que a gente viu aí na história, na primeira live que a gente falou. Uma outra mulher, também aqui do Brasil, foi a Nália Franco, que foi uma educadora, uma escritora e uma poetisa. Ela viveu entre 1853 a 1919. Ela foi uma educadora e empreendedora. E ela se preocupava com os marginalizados, com os discriminados, com as minorias. E ela sempre trabalhou também para superar os problemas de exclusão, porque isso a gente tem na nossa sociedade, sempre teve, continua tendo, e existem mulheres que sempre trabalharam por isso. Ela começou a lecionar com 15 anos. E, além disso, ela foi responsável pela criação e supervisão de mais de 100 instituições, entre escola, asilo, creche, liceu, tudo feminino, bibliotecas, grupos musicais. Então, ela foi uma batalhadora dentro desse processo da educação. Temos uma outra mulher também, pioneira aqui no nosso processo da medicina, que foi a Nise da Silveira. Vocês já ouviram falar no filme Nise, no Coração da Loucura? Quem quiser assistir, tem no Netflix. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é excelente esse filme, porque ela é uma pessoa que cresceu no meio das artes, da música, da poesia, e isso influenciou muito a idade adulta dela. E aí ela fez psiquiatria, e ela trabalhou com educação, buscando compreender e se comunicar com o inconsciente das pessoas através da arte. Com 16 anos, ela prestou exame para a Faculdade de Medicina da Bahia. E foi um momento em que poucas mulheres estudavam ou conseguiam ingressar em ensino superior. E ela se formou em medicina. Então, uma mulher também batalhadora aí no processo da educação. Em 1946, ela fundou a Seção Terapêutica Ocupacional de Reabilitação e usou isso. Se vocês assistirem o filme, ou já assistiram, vocês vão ver como que ela trabalhava com a arte, com a pintura, com o teatro, com a marcenaria, costura, tapeçaria. Então, com cada pessoa que estava internada ali, ela trabalhava de uma forma, e ela conseguia se comunicar com o inconsciente, e conseguia, esses pacientes tinham uma melhora, e ela tinha um olhar muito paciente, muito confiante, tinha muito afeto, era muito solidária a essas pessoas que estavam internadas ali. Então, foi uma pessoa também muito importante nesse processo. Temos também a Maria Vitória Benevides, também uma educadora, uma socióloga, cientista política e militante. Ela também se tornou referência na educação para os direitos humanos e democracia. Ela foi do período do AI-5, do Ato Institucional número 5.
e ela estudou em universidade pública, e ela discutia abertamente sobre política e democracia. Ela se tornou professora titular da USP, da Universidade de São Paulo, em 1985, aos 43 anos. E ela também se destacou pela atenção a temas como cidadania, participação popular, orçamento participativo, reforma política, violência policial e educação em direitos. Então, são mulheres todas batalhadoras no âmbito das pessoas menos favorecidas. Temos aí também uma outra, a Maria Amélia Pereira. Ela também teve a sua trajetória sempre voltada para a infância. Ela dedicou a sua vida a falar com criança no seu universo, na linguagem e no repertório dessas crianças. Então, ela defendia também a presença das culturas, da diversidade brasileira, porque a gente sabe que o Brasil ele recebeu bastante imigrante, tem bastante diversidade, e ela queria que isso estivesse presente nas escolas. E ela era uma das educadoras que consideravam o ser como um ser integral, e não simplesmente uma parte, não simplesmente um corpo. Ela trabalhava com o ser humano como sendo, com a criança como sendo um ser integral, que é o que a gente está falando aqui, né, nessas lives. Aí temos a Macaé Evaristo. Ela era mulher e negra, e ocupou com resistência e persistência cenários de política quase sempre dominados por homens brancos. Então, a gente começa a perceber o quanto essas mulheres lutaram, o quanto essas mulheres participaram da vida no Brasil, da educação no Brasil, e ela era super engajada na educação do país, na diversidade também, e na educação integral. Bom, para ela, a educação só conseguia avançar em termos de inclusão e qualidade quando é capaz de entender e atender sujeitos na sua integralidade. Então, se a gente olhar para todas essas mulheres, para todo esse trabalho que elas fizeram aqui no nosso país, elas batalhavam muito pelas minorias, pelas diferenças, elas batalhavam muito por ver a criança como alguém integral, né? Não hoje a gente até fala na medicina que cada partezinha do corpo tem um profissional, né? Mas nós somos um ser integral, um ser tridimensional na sua área psíquica, psicológica e fisiológica. Para quem não assistiu a nossa live anterior, a área psíquica é a inteligente sensível, a psicológica é a comportamental e a fisiológica é o corpo físico, para ficar um pouquinho mais definido aí para quem estiver assistindo, que não assistiu as anteriores. E também, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, que vocês quiserem perguntar, podem entrar e perguntar, que a Renata me passa as questões e a gente vai respondendo, certo? Vamos participar, porque é um assunto instigante e intrigante. Com certeza. E o assunto de hoje, assim, eu acho que ele é muito amplo, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Queria até puxar um pouquinho de novo a frase lá do Theodore, né? Sobre a mulher ser a primeira educadora do gênero humano. Tem uma questão que eu acho muito interessante nesse âmbito da educadora, né? Da educação, que está muito casada também com o movimento feminista, que existe uma discussão muito ampla sobre esse trabalho de reprodução social, né, que é o trabalho de educar seres humanos mesmo, né, e como esse trabalho, ele é, desde os primórdios e até hoje, majoritariamente feminino, né, não só com o papel da mãe como educadora, mas até quando a mãe não está presente, quem educa em geral é a babá, é a professora, são as mães, as avós, né, então é um trabalho majoritariamente feminino. E como essa é uma das questões que é uma das raízes da desigualdade econômica feminina, porque esse trabalho, ele não é considerado dentro da esfera econômica, né? A gente tem ele apartado, a gente tem o trabalho de fora, que é o trabalho econômico, que é onde se ganha o dinheiro, e o trabalho doméstico, que até então, até muito pouco tempo atrás, nem era considerado um trabalho, né?
Então, essa é uma das questões, dá até para fazer uma live só sobre isso, né? Se a gente puxar esse assunto. Sim. E para seguir no tema, eu vou trazer mais uma frase muito legal, também muito interessante, que é do filósofo e psicólogo, eu vou tentar falar o nome dele, o Jean-Yves Leloup. Ele disse assim: todo o papel de uma boa mãe é não apenas fazer a criança sair de seu ventre, mas fazê-la ir além do desejo de não se separar dela. Eu vou até pedir para a Edna comentar sobre essa frase aí para a gente. Vamos pensar que a criança, ela precisa se separar da mãe. Num determinado ponto, ela vai precisar se separar da mãe. Mas o que acontece, a gente também falou nas lives anteriores, que a maternagem, ela deveria ir até pelo menos os 3 anos. Depois, deveria entrar aí a mulher, o feminino, para dar sequência nisso. Porque o que acontece? Essa criança sai do ventre dessa mulher, fica ali 3 anos praticamente ligada nela, imersa nela, e depois ela precisa aprender a ser autônoma, né? E aí o que acontece com a gente? A gente segue nesse rumo aí de mãe e filho para toda a eternidade, né? Vamos por aí, né? Enquanto esse cérebro existir e esse filho e essa mãe existir, aí vai. E ele chama bem a atenção, que ele fala, todo o papel de uma boa mãe é não apenas fazer a criança sair do seu ventre, mas fazê-la ir além do seu desejo de não se separar dela. Porque não tem mãe que deseja que o filho voe. Não tem. Por mais que a gente tente, por mais que a gente fale, por mais que a gente ajude o filho a voar, a gente não tem esse desejo. A gente tem que passar por cima mesmo, assim, passa por cima de si para poder estimular o filho a voar. A gente passa por cima. É muito complexo a mãe deixar esse filho que saiu, que formou ali dentro dela, sair e voar, ser autônomo. Né? Então, essa frase dele, ela é muito significativa, e isso é uma coisa que a gente deveria ser informado antes de engravidar. Porque assim a gente já saberia, olha, eu preciso estudar, preciso ver como isso funciona, preciso ver como funciona em mim, para ver se eu consigo fazer esse ser autônomo, separado de mim. Porque a gente acaba criando seres dependentes, né? E isso é bem complexo na nossa vida adulta depois. Bom. Só levantar de novo a bandeira aqui, pessoal. Participem, façam perguntas, podem entrar na discussão, qualquer assunto que vocês tenham dúvida ou que vocês queiram fazer algum comentário, tá? A gente está de olho aqui nos comentários, nas discussões, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. E se a gente não souber, porque a gente não sabe tudo também, porque somos aprendizes, né? A gente pesquisa e envia para vocês depois, tá? Fiquem tranquilos, pode perguntar o que vocês quiserem, do que for, tá? A gente está aqui para dialogar sobre o quê? Sobre a vida, sobre eu, sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que acontecem comigo. A gente não está aqui para discutir sobre dinheiro, carro, casa, vida humana, viagem. A gente está aqui para discutir sobre eu e como eu funciono. Você... Sobre esse pequeno tema, né? Bom, então... Devido a esse processo todo que eu estou falando, da gente querer fazer alguma coisa para eu descobrir como eu funciono e como eu fui constituída, a gente se reuniu em vários grupos de várias cidades e começou a fazer estudos e fazer terapias em grupos, para falar de si mesmo, porque a gente sentia essa necessidade. Porque todos, qualquer nível, qualquer cor, qualquer coisa, qualquer religião, todos têm em si as suas angústias, as suas ansiedades, suas dores, seus vazios, e a gente queria conversar sobre isso. E aí a gente foi se reunindo, e fomos descrevendo, e fomos construindo, a gente construiu o sistema Tempo de Ser, que é, quando eu falo que eu sou educadora de essencialidades, quando eu me apresento, é porque eu faço parte desse sistema Tempo de Ser, e a gente
faz um tempão que a gente está estudando, todo mundo junto, e a gente foi descrevendo o que foi acontecendo com a gente. E nos tornamos educadora de essencialidades, que significa educadora de mim, que sou uma essencialidade, sou uma potência, uma inteligência sensível, certo? E aí, o Sistema Tempo de Ser, o que ele é? Ele é uma organização educacional. E a gente criou a pedagogia que se chama Educação de Essencialidades. Então, o que significa isso? Não é uma escola normal, igual as outras, que ensina matemática, português, ciências, geografia. A gente faz reuniões para falar de si. A gente estimula um ao outro ao autoconhecimento. Para alcançar o quê? Qual é a nossa finalidade? Alcançar a autoconsciência e a autogestão. Porque como nós somos seres humanos, maquininhas, né? Se vocês perceberem, se vocês olharem, por exemplo, uma criança de 5 anos, e aí olhar outra, botar em carreirinha e começar a ver o que essas crianças fazem. Vocês vão perceber que elas fazem a mesma coisa nessa fase. A gente é tipo inteligência artificial. É tipo um robozinho que vai respondendo a esse processo humano. Então, o que é isso daqui? A gente escarafuncha aqui dentro, vê como foi formado, para a gente ter consciência daquilo que a gente viveu lá na infância, que a gente... Gente, vocês se lembram o que aconteceu de 0 a 3 anos? Não. Né? Se tornou inconsciente para a gente. Então, a gente viveu, a gente foi formado nesse período e se tornou inconsciente. Né? E é isso que a gente faz nesse processo. Então, se eu souber como eu fui formado, meus traumas, o que aconteceu comigo, obviamente que eu vou ter um processo de autogestão, né? Eu vou conseguir direcionar a minha vida de uma forma mais ética, mais digna, né? E não ficar entrando, como a gente fala, entrando em tantas esparradas como a gente acaba entrando, sem saber nem por quê, né? Então, desculpa, que a minha garganta está sequinha. Acho que eu estou falando demais, né? Então, desta forma, a gente tem como perspectiva referenciar a vida autoconsciente, representada por uma sociedade de indivíduos que desenvolvam um autoconhecimento e aprimorem, por consequência, o meio que estão inseridos. Eis a verdadeira arte de educar, que resumimos na expressão é tempo de ser. Bom, pessoal, tem algumas partezinhas que eu leio, porque senão tira as coisas do contexto, e eu tenho um cerebrinho aqui, já meio idosinho, né? Já não consegue mais decorar, então, para não tirar a sequência das frases, eu acabo lendo algumas frases, tá? Acho que vocês percebem que eu leio algumas coisas, mas é para ficar bem dentro do contexto, para que a gente possa explicar para vocês de uma forma bem legal. Então, o que a gente faz? A gente faz todo esse processo para aprimorar e, com consequência, o que vai derramar-se no meio? Se a gente conhece como funciona e sabe o que a gente derrama no meio, a partir daí, o que a gente vai fazer em sociedade? Vocês lembram daquela frase que, acho que foi a mulher hemorrágica que tocou Jesus e ele disse, senti que de mim saiu virtude? Né? Então, vamos pensar assim, o que tem saído da gente? Autoconsciência ou inconsciência? Né? Quando a gente está com as pessoas, quando a gente está conversando com as pessoas, o que tem saído da gente? Uma coisa assim, uma autogestão em que eu vejo que eu posso, naquele instante, derramar uma agressão ao meio e eu posso ver que aquilo está vindo e falar, não, isso não é legal para mim, né? Que isso vai trazer alguma consequência para mim, e como eu já sei como eu funciono, já sei da sequência de fatos que isso ocorre, né? Que isso vai causar, eu sei como pegar as rédeas e fazer diferente. Então, vamos dizer assim, a gente muda o que a gente tem dentro da gente constituído lá na infância? Não tem como mudar, porque são caminhos cerebrais, neuronais ali, né? Não tem como você arrancar a sua formação e colocar outra. Mas tem como você conhecer e botar aquilo nos trilhos, né? Você usar aquilo de uma forma que não vai te prejudicar. Porque se a gente pensar assim, mas se eu fizer isso, vou prejudicar o outro. Não é o outro que a gente prejudica.
né? Se existe alguém que tem prejuízo com a inconsciência, sou eu, né? O outro tem prejuízo com a inconsciência dele. Porque muitas vezes eu derramo coisas no meio que o outro nem percebe, né? Mas quem é o inconsciente que está derramando e não está se percebendo e não está se conhecendo? Então, muitas vezes a gente pensa assim, a vida humana não tem sentido. Ok, a vida humana é levantar, trabalhar para comprar, para ter filho, é aquela sequência que a gente já sabe. Mas e daí? Se eu sou uma inteligência sensível, o que eu posso fazer? Se a vida humana é isso e não me traz um sentido, uma inteligência sensível vai querer saber como isso funciona, não é? Pô, mas esse negócio não está me dando sentido nenhum, eu vou ver como isso funciona. Bom, eu sou um ser tridimensional, o que está ocorrendo, o que ocorre aqui dentro, né, que me faz sentir essa falta, esse vazio, essa busca incessante e nunca é preenchida, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem um vazio não preenchido eterno, né? Parece que tem um buraco lá dentro que não se preenche. Então, o que a gente faz, né? Aí eu tenho uma outra frasezinha aqui, que é do Tempo de Ser também, né? Que somente uma educação pautada em princípios que sejam condizentes com a natureza essencial do homem, ou seja, compatíveis com o fato de ser uma vida autoconsciente, sensível e inteligente, justifica a forma mais aprimorada de viver e de se relacionar. A gente estava falando aqui agora que a vida humana, né, muitas vezes a gente não vê sentido, e aí é que fala, ó, compatíveis com o fato de ser uma vida autoconsciente, sensível e inteligente. E aí isso justifica uma forma mais aprimorada de viver e se relacionar. Então, a gente é responsável por derramar no meio e essa sociedade absorver uma coisa mais digna, né, gente? Né? Eu acho assim, que seria mais digno, né? Quando a gente tem esse processo autoconsciente, sabe como funciona, não vai sair estapeando todo mundo, né? Como se diz. E acho até que esse processo de se dignificar, né, que é o de ser digno, a gente acaba dignificando os próximos também, né, porque você afeta quem está à sua volta a partir do momento em que você está consciente, né. E, assim, muito nesse assunto que você está falando do INEX, dessa ideia do curso, né, eu acompanhei bastante a sua trajetória e eu sei que isso foi o início ali do caminho, né, para chegar no trabalho que você está fazendo hoje, que, inclusive, é o objetivo principal dessas lives, né? Elas estão sendo feitas justamente para a gente conversar um pouco sobre o quanto nós, mulheres, né, nessa série sobre a mulher, né, especialmente como nós, mulheres, somos valorosas e responsáveis pela passagem dos seres por nós, né? Somos o portal, né? Afinal, eles saíram de dentro da gente. E trazendo até um pouco para o que você falou também do INEX, desse grupo onde as pessoas podem conversar, podem discutir, é um grupo aberto a esse autoconhecimento e a discussão desses pontos, né, que você descobre ali ao longo do autoconhecimento. Um movimento que muitas vezes eu observo na minha geração, assim, digo na minha geração porque é uma coisa que eu observo muito nas redes sociais, conversando com amigas, que existe um certo desgaste nesse sentido da mulher estar sempre explicando para o homem, por exemplo, na relação do trabalho doméstico, como fazer, o que fazer, no lance do pai, o bom pai, né, que é o pai que ajuda, no fim sempre tem uma mulher por trás explicando o que deve ser feito, né, ou muitas vezes explicando conceitos também, como consentimento, como liberdade do corpo, conceitos que estão muito atrelados ao feminismo, né, e muitas vezes os homens eles não se sentem parte disso, né? E ficam ali esperando serem ensinados, né? E o movimento que eu sinto é que a gente tem sempre dois opostos, dois lados da coisa, né? Por um lado, tem muita mulher que fica revoltada, né? E existe até memes e imagens que falam disso, né? Do fato de a gente não ter a obrigação de ensinar ninguém, né? E tudo bem, de fato, a gente não tem essa obrigação de ensinar o outro, né? Nós somos mães do mundo, né? Somos mães dos filhos.
E o problema é que lá atrás, né, há muitos anos atrás, a gente não tinha esse mesmo pensamento. Então, muitos filhos não foram ensinados, nós mesmos não fomos ensinados a isso, né? Estamos fazendo parte agora desse crescimento. E aí, eu acho que o outro lado da moeda fica muito no sentido de que vale, né, a gente, nós como mulheres, estarmos fazendo esse movimento, aprendendo todos esses conceitos, trazendo todas essas mudanças, essa mexida na poeira mesmo, né, levantar a sujeira do tapete ali, se a gente não abrir um espaço para essa discussão, para que essa discussão aconteça. Então, de certa forma, ensinar o outro, na verdade, é abrir um espaço para discutir, ensinar aquilo que se aprende para também aprender, que a gente aprende ensinando, né. Eu queria trazer só esse ponto, porque eu acho que muitas vezes a gente fica nessa defensiva, sabe, de esperar que o outro tem a obrigação de saber isso. Eu acho que, de fato, a obrigação é de cada um, né, cada um tem que ter essa vontade de aprender, se a pessoa não tiver essa vontade, não há quem consiga ensinar, né, mas, por outro lado, a gente também tem esse papel de estar aqui, de estar presente, que é o que está sendo feito nesse seu processo, nesse seu projeto, né, que é estar aqui, abrir essa discussão, estar presente, esclarecer pontos que você já aprendeu, porque você já fez uma caminhada longa, aprender outros pontos também, discutindo com pessoas que estão fazendo caminhadas diferentes, né? Acho que a ideia, no fim, é essa, de crescer junto, mesmo expandindo essas discussões. E a gente falou já nas lives anteriores, né? A gente entrou bastante em assuntos como feminismo, a mulher, a fêmea e a mãe, que são o nosso tridimensional ali do feminino, né? E hoje a gente vai abordar, estamos abordando já, né, especificamente, como se fosse uma linha evolutiva ali do assunto, né? Hoje estamos abordando especificamente a maternagem e a educadora, que são coisas que andam juntas, mas também podem andar separadas, né? Sim. A gente, já falei ali acima, né, e ali atrás, e a gente volta a chamar atenção para isso, que as mulheres prestem atenção como isso funciona, né? Quando você tem um filho pequeno e depois quando ele cresce, quem já tem filho crescido consegue já analisar o que foi que houve, né? E o quanto nossos filhos dependem de nós hoje. Eu estou me incluindo, né? E eu estou aqui com a Renata, que tem um pouco menos da idade da minha filha, e que também passou por esse processo e está aí na luta de autogestão, né? De se separar da mãe, né? E nossos filhos parecem bumerangue, né? Que vão e voltam, aí fala assim, é a geração bumerangue, né? Que vai e volta. Mas por quê? Porque mães não deixam os seus filhos serem capazes, elas incapacitam os filhos para que eles possam sempre estar voltando. Agora, a mulher, ela faria um papel diferente. A maternagem até os 3 anos e ensinaria seus filhos a serem independentes e a serem capazes, porque a mãe, geralmente, a gente incapacita o filho. E quando a gente fala isso, muitas mulheres falam assim, pô, então a culpa é minha? Toda a culpa da mulher? Toda a culpa é minha? Toda a culpa é da mãe, né? E aí tem muitos maridos que falam, o seu filho fez isso, né? Como se não fosse filhos dele. Mas o que a gente está trazendo hoje? Vamos entender, então, um pouco o porquê que a gente está falando isso. Porque senão a gente fica só na especulação. Mas isso é real, isso que acontece. Quando a gente fala que a criança até 3 anos está ligada na mãe, isso é real, gente. Né? Não adianta a gente querer correr de uma coisa que é fato, né? E as primeiras referências estão nesse período. E eu vou até pedir para a Rê ler uma parte aqui da Isabel Branco, que é da revista Neuroeducação, que ela vai falar um pouco da formação do cérebro. Então, por que a gente vai ler isso a respeito do cérebro? Justamente para a gente entender aonde está essa formação e quem é que está ali, muito junto com essa criança nesse período. Esse texto é muito interessante, ele explica de uma forma funcional, né, para a gente mesmo, científica. Bom, eu vou ler na íntegra aqui, tá? O cérebro é formado por bilhões de conexões entre neurônios. Essas ligações permitem a comunicação ultra rápida entre células especializadas em diferentes funções neurais. Os primeiros anos da infância são o período em que essas conexões se formam de maneira mais ativa.
ainda que novas conexões possam ser criadas ao longo de toda a vida do ser humano. O que faz da infância um momento chave para o desenvolvimento cerebral é que serão essas conexões formadas no início da vida que criarão uma base para as futuras ligações neurais. Nos primeiros anos, 700 novas conexões entre neurônios são criadas por segundo, e esse número cai bruscamente ao longo da vida. E as ligações passam a ser em menor número, em circuitos mais complexos criados sobre as conexões já existentes. Assim, o cérebro passa a ter menor capacidade de se reorganizar e se adaptar a novos e inesperados desafios. Bom, eu acho que aqui ficou bem claro, né, que o processo mais firme aí, mais forte, né, da formação das sinapses neuronais, desse período todo aí, é na infância, né, que depois isso pode até ocorrer, mas vai ser em cima, né, disso que já tem, que é base, é referência. Então, vamos dizer assim, primeiro cheiro, primeiro sabor, primeira coisa que a gente viu, essas são as referências que vão marcar. Tudo que é pela primeira vez ali no cérebro é o que marca, né, até... eu ouvi uma pessoa que fuma dizer assim, hoje eu fumo um cigarro atrás do outro, mas o que eu queria mesmo é sentir o prazer do primeiro cigarro, né? Então, eu não vou achar mais aquele prazer do primeiro cigarro. Ou a gente fala assim, nossa, comprei uma jaca porque eu queria sentir o gosto da infância, né? Aquela primeira jaca que comeu lá na infância. A referência primeiro, e se foi um instante ainda que estava muito bom ali junto com a presença da mãe, né, que foi um instante gostoso de diversão ali, comendo aquela jaca, aí sim que nunca mais vai achar aquele gosto, né? Aquele gosto, a gente fala assim, nossa, eu comprei tal coisa porque tem gosto de infância, né? E esse gosto de infância é gosto da primeira vez, é gosto de quem estava junto, é gosto daquela ocasião. Né, isso é referência, fica referencial, e a gente vai procurar isso, de repente, a vida toda. Bom, para ficar mais interessante a história, a gente tem duas psicólogas que também que fazem parte do Sistema Tempo de Ser, e elas escreveram uma série que chama Desafios do Crescimento. Esta série, ela foi baseada nos estudos, naquilo tudo que a gente estava ali fazendo, em laboratório mesmo. Né? E então elas têm o livro Prisioneiros da Infância, e o segundo é Crescer Dói, né? E aí é um crescer dói ou um crescer dói, né? É assim, é os dois pontos aí, né? E aí, se alguém quiser comprar algum desses livros, é só entrar em contato com a gente, que a gente providencia para vocês. Bom, elas constam no livro delas, eu vou ler algumas frases e depois a gente vai conversar um pouco a respeito. O bebê no período de gestação aspiram fisiológica, psicológica e psiquicamente um ao outro, não havendo uma demarcação de um limite que demonstre claramente que são individualidades à parte. Então, já vão pensando aí no processo desse bebê grudadinho ali na mãe, já aspirando tudo que ocorre ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aspiram fisiológica, psicológica e psiquicamente um ao outro, certo? Tridimensional que eu falei para vocês. Aí, da parte dos gestados, a ciência comprova que todos os movimentos maternos, aquilo que a mãe vivencia, pensa e sente, incidem diretamente sobre eles, interferindo de forma favorável ou não em seu desenvolvimento. Então, já vai começar aqui, a gente já começa a ver, né, que o período gestacional, esse ser está simbiótico ali, né, está num processo simbiótico total, né, está absorvendo, está aspirando, absorvendo tudo que vem dessa mãe. Então, toda a formação ali dentro já vem dentro desse processo aí da mãe, né? Vocês podem ver, assim, que não tem como a gente falar assim, e a participação do pai? Não, ele está dentro da mãe. Não existe separação, né? O cordão umbilical, inclusive, ele é a mãe. Vamos até mudar o nome aqui, né? Está dentro da mulher, né? Está dentro da fêmea, né? Porque a fêmea é aquela que copula, é aquela que gesta, é aquela que tem a cria, né? Então, vamos aí dar
dá o papel da fêmea, que é o que lhe compete, né? E aí vamos dar sequência, né? Essa fêmea que está ali gestando, e esse gestado, ele está totalmente imerso, né? A gente vê o ultrassom, que jeito que ele está lá dentro? Totalmente imerso naquilo, não tem separação, né? E aí, o que acontece? Depois dessa separação, aí elas dizem assim no livro: após a separação física resultante do evento do nascimento, o infante passa a ocupar os braços daquela que foi sua fonte geradora, porém não se aparta do estado de fusão inicial, permanecendo uma fusão psicológica entre mãe e filho que só se dissolve lenta e gradualmente. O vínculo psíquico iniciado na fecundação-concepção desenvolve-se durante a gravidez, estabelece-se após o parto e nascimento e mantém-se nos 3 primeiros anos de vida, período em que a criança precisa ser estimulada a caminhar para um processo mais acentuado de desvinculação com o universo materno. Deu para entender, gente, por que a gente está falando aqui, chamando a atenção do feminino, de nós mulheres? Por que a gente está chamando a atenção que a gente tem as rédeas da educação nas mãos? Né? E até a Rê estava falando ali, né? É porque o homem não sabe fazer as coisas. Por que um homem não sabe fazer as coisas? Por quê? né? E a gente, é culpa da mãe. Não, a gente tem que constatar os fatos. Se o negócio é assim, se aquele ser sai daqui de dentro, é formado aqui dentro e fica mais 3 anos vinculado a mim, isso significa o quê? Que está nas minhas mãos. Essa rede está nas minhas mãos. E aí volta o processo da maternagem que a gente fala, porque até 3 anos, mãe e criança vê pelos mesmos olhos. Entendeu? É pelos olhos da mãe que ela está vendo o mundo e está absorvendo e formando o quê? Vocês lembram que a gente leu lá, releu lá acima, a respeito da formação dos neurônios? Da formação aí do período infantil, do cérebro da criança? Então, aí está formando todas as referências e os caminhos estão ficando tudo marcadinho ali. Né? Eu sempre falo, igual fica aquele grilinho da vaca, né? Vai ficando todos os caminhozinhos, as sinapses vão sendo feitas e toda a referência inicial vai ficando aí. Vamos pensar assim, quanto mais referências a criança tiver, mais depois ela tem do que lançar mão na vida adulta, né? Porque aí depois que adulteceu, ela vai passar um processo ali de repetição só, né? Não tem mais que já está tudo formado. Já passou pelo período infantil, puberdade, adolescência, menstruou, e ejaculou, pronto. O negócio já está pronto para reproduzir outro ser, né? Então já está formado. Não adianta a gente querer falar assim, não, depois a gente dá um jeito. Aí quando chega na adolescência, a gente fala, nossa, né? Igual uma live que eu fiz a passada, lá onde foi que eu errei, né? Aí a gente lembra lá, puxa, onde foi que eu errei, né? Não errei, não sabia fazer, né? Porque a gente ignora tudo isso quando a gente está no processo aí, vivendo o processo. Hoje a gente já tem mais informações, tem internet, mas na época não tinha. Né? Na minha época, a gente ia pelo que a mãe, pelos avós falavam. Hoje, as mulheres já podem fazer curso, já podem pesquisar, conversar, então é diferente. Né? Dá para desenvolver uma outra coisa, mas ainda a gente acaba não vendo esse ser como um ser tridimensional, porque quando você tem uma criança de 0 a 3 anos, você conversando com ela como um ser inteligente, você não vai estar conversando com uma criança, com um corpinho pequenininho. Não, você vai estar conversando com um ser inteligente sensível, né? E preparando ele para quê? Para que ele possa ter essa desvinculação da mãe ali após os 3 anos. Ela precisa ser autônoma. E não é só autônoma de aprender, é autônoma, vamos dizer, no futuro ela vai ser uma autônoma financeira e emocional. Muitas pessoas são autônomos financeiros, né? Tem sua casa, suas coisas, se vira, e está sempre ligando para as mães para saber o que ele faz. Ai, mãe, o que eu faço? Aconteceu isso. Quer dizer, são dependentes emocionais. E a gente vê isso
é muito acontecer. Acontece com a gente, acontece com todo mundo, porque o que aconteceu? A gente não criou filhos, as nossas crias não foram autônomas, a gente criou filhos, né? A gente não criou seres independentes, a gente criou filhos para que ficassem dependendo da gente. E depois a gente muitas vezes reclama e chora em cima do leite derramado, porque, né? Aí se alguém falar, nossa, foi a forma como você criou, né? Tudo eu, né? Mas aí o que a gente pensa também? Voltando naquilo que a Rê falou, nós não somos remuneradas por isso. E às vezes a gente tem que sair para trabalhar. Agora, se a gente tivesse noção do que aconteceria, essas mulheres ficariam numa licença maternidade por 3 anos. Ela seria remunerada por 3 anos. Tem países que isso acontece, né? De ficar 3 anos, se tiver mais filho, fica mais tempo. Então, isso a gente deveria reivindicar, né? Se a gente tivesse conhecimento, se a gente souber isso e estiver embasado, uma mulher deveria ficar com a sua cria durante 3 anos, para que ela possa observar e ela possa aí dar as diretrizes e educar, porque ela é a primeira educadora do ser humano. Voltando na frase lá de cima, é ela que é responsável pelas referências. Eu tenho uma dúvida e 2 coisas que eu queria falar sobre o que você estava, né, comentando agora. Uma, eu puxo, você deu o exemplo das rédeas, né, que no fim as rédeas, não botando culpados, mas as rédeas estão nas mãos da mãe, né? E se a gente voltar... Do feminino. Da mulher, do feminino. Do feminino, inteligente e sensível. E se a gente pensar, por exemplo, no conceito histórico, que a gente até falou na primeira live, né? É como Sim. se as rédeas estivessem nas mãos das mulheres, porém elas nunca aprenderam a andar a cavalo. Elas foram proibidas, inclusive, por muito tempo, de serem seres humanos dignos, né? Então, de aprender a andar no cavalo. Então, a gente tem que passar por esse processo, né? Temos que aprender, se empoderar disso, para poder segurar essas rédeas, porque a gente já temos estudos que comprovam que essas rédeas existem e estão nas nossas mãos, né? E outra questão é o que a gente falou da remuneração, né, desse trabalho de reprodução social não ser remunerado. Inclusive, a gente tem muito problema, isso é um dos pontos que se usam para justificar salários menores para mulheres. Ela vai sair de licença maternidade. Só que a licença maternidade, ela é um trabalho de reprodução social. Então, nada mais justo do que esse trabalho ser remunerado, né? Só que a gente ainda fica nessa cabeça e acha que tá certo, que é justo assim, né? A gente tem que expandir um pouco essa discussão mesmo, para entender o porquê de tudo isso. Né? E até se a gente começar realmente a discutir sobre isso, e não diferenciar nem homens nem mulheres, se a gente parar para ver e para discutir que o importante, que o futuro depende dessa educação infantil, tanto homens como mulheres trabalhariam para que isso ocorresse, para que suas crias tivessem esses 3 anos bem conduzidos, crianças bem alimentadas, crianças bem cuidadas e crianças bem educadas no quesito referências, no quesito emocional, no quesito sentir, porque nesse período dá para perceber o que as tendências que esse ser traz, dá para ir direcionando e ajudando ele a entender o que ele sente. Porque hoje, o que acontece com a gente depois de adulto? Você fala assim, o Rê, o que você está sentindo? Ai, uma coisa aqui dentro, um negócio. Mas o que é? Ai, não sei, é um negócio esquisito. Não é assim? É assim que a gente denomina o que a gente sente. Por quê? Porque a gente não tem referência lá desde criança. Se essa pessoa, essa educadora, tivesse ficado junto e visto as tendências do que ela sentia e falar, olha, o que você está sentindo? Explica para mim aqui, vamos ver o que é, né? E ali trabalhando com essa criança, com certeza, depois de adulto, a gente sabe, o que você está sentindo? Ódio, mágoa, inveja, você já saberia, né? Muitas vezes a gente está morrendo de inveja de alguma coisa e fica lá, é uma coisa, eu não sei, aquele fulano também faz isso, faz aquilo, e eu nem sei que estou sentindo inveja, nem sei denominar aquilo que eu sinto. Por quê? Porque eu não fui educado para descobrir o que eu sinto, eu fui educado para sobreviver. Eu fui educado para ter uma profissão, para casar, para ter filho, para sobreviver e depois morrer, como dizia minha mãe uma vez. Não vou mexer com isso, não. A gente nasceu para crescer, casar, ter filho e morrer. Pronto.
né? Então, não vão mexer com nada mais além disso, não, que fica complicado, né? Então, assim... Eu tenho uma dúvida, que eu entrando nesse âmbito aí da educação na infância, né? O nosso tempo já está curto, tá? Só para avisar, a gente tem mais 7 minutos aí, então vamos dar uma condensada aqui, porque o conteúdo é grande, né? É verdade. Mas eu tenho uma dúvida que inclusive você falou para a gente, se a gente não separar, né, o feminino do masculino, então nesse processo que você falou todo aí, onde entra o pai? Eu vou falar aqui onde entra o pai já numa frase do livro das nossas amigas, que é fantástico. Ó, vou ler aqui para vocês a frasezinha. Aos 3 anos, a criança apropria-se do seu eu e começa a ter lampejos de percepção de que ela é algo à parte da mãe. É o instante exato para iniciar o desprendimento do filho de sua matriz geradora e será essencial a participação do pai no processo de separação, uma vez que ele não passa pela imantação mental da gravidez, da gestação. Torna-se importantíssimo recurso e estímulo para o desatar de laços que prendem mãe e filho em um único universo. Então, vocês estão vendo aqui que a mãe e o filho, por mais que o pai esteja junto e fazendo as coisas, ele está imantado à mãe, está vendo pelos olhos da mãe, né? E aí ele só vai perceber que ele não é a mãe aos 3 anos, né? Daí para frente. E aí é onde ele vai enxergar que existe mais um ser, que é o pai, né? Vai fazer sentido para ele uma outra pessoa ali, e esse pai tem papel preponderante, porque existem pais que deixam e deixam a mãe com o filho, e esse laço fica cada vez mais preso, e às vezes o filho não consegue nem se aproximar do homem depois, né? Eles rejeitam essa terceira pessoa ali do triângulo ali, né? Que ela vai começar a ver que é um triângulo, que o pai e a mãe, eles, né? Por isso que a gente fala sempre de ter um quarto separado, para a criança começar a ver que existe uma separação, né? Não está no mesmo ambiente, tem uma outra pessoa que entra ali com a mãe, então ele começa a ver que aquela mãe não é dele, né? Que ele não é o único do universo dela. E o pai tem um papel, assim, fundamental nesse instante de desatar de laços. E muitas vezes os pais não sabem disso. Eles não foram instruídos para isso. E não conseguem fazer. E aí a gente vê pessoas ligadas só na mãe e rejeitando pais. E muitas pessoas rejeitando pais porque a visão que a mãe passou do pai de 0 a 3 anos foi a que ela tinha, né? E que não era real. Então, assim, são assuntos muito interessantes e que no futuro a gente vai fazer bate-papos para que a gente se reúna realmente para conversar sobre esses pontos, né? Então, a gente pensa em fazer bate-papos fechados para que vocês se inscrevam e a gente possa cada um falar de si, falar o que vive, o que acontece consigo mesmo, né? Então, a gente está mostrando para vocês o que a gente tem, né? O que a gente tem de conteúdo e de experiência, e aí depois a gente vai começar a montar bate-papos fechados, né? Que aí a pessoa fica livre para falar tudo o que ela quer e tudo o que ela pensa. Bom, aí, caminhando para o final aqui, senão eu fico falando a noite inteira, porque eu adoro falar. Assunto tem, né? Aí vocês começam a entender, então, a importância e a responsabilidade do feminino, mulher, fêmea, mãe, porque nós somos aí esse tridimensional feminino, psico, mulher psicológica e fêmea fisiológica, e essa mãe que entra ali nesse período de 0 a 3 anos na maternagem, né, que deveria ser. Né? Aí é muito importante, nós somos muito valorosas, né, e muito responsáveis, né? Então a gente vai terminar por aqui essa live, sim, com muito esforço para terminar, porque a vontade é ficar falando mais. E aí a gente vai, e aí eu vou convidar vocês para a próxima, que é a nossa quarta e a nossa última live. E ela vai trazer o quê? Mulher, um olhar para si mesma. Porque depois de tudo isso que a gente veio falando, da história, do portal, da educadora, nada mais do que a gente falar da mulher consigo mesma, né? A mulher precisa olhar para si mesma, né? E aí, falando também para vocês, que a Rê estava falando do programa INEX, que é do Tempo de Ser, ele é um curso de autoconhecimento,
E aí, INEC significa interior e exterior, que é essa ligação do que sai de mim, bate lá e volta para mim uma consequência para que eu, inteligência e sensibilidade, possa ver o que está acontecendo aqui, como foi minha formação. Né? E eu também sou consultora em saúde, educação sexual e relacionamentos, e sexóloga em formação. Quem tiver interesse, quem quiser conversar a respeito aí do seu processo sexual, se tiver alguma dúvida que queira saber, se tiver com alguma dificuldade sobre isso que queira conversar, é só marcar uma consulta. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado firme aí com a gente nesse papo, e vamos para a próxima, né? E que a gente consiga realmente parar um pouco para pensar, não só naquelas coisas que estão lá fora e não só nos efeitos, mas nas causas e no nosso papel nesse mundo. Porque como a gente fala, qual é o meu papel aqui, né? A gente pode começar a olhar, qual é o meu papel comigo? O que eu faço aqui? Qual é o meu papel no mundo? Né? Muito obrigada, gente. Até a próxima live. Obrigada, Rê, pela participação. Muito legal. Sua idade ajuda bastante. Muito obrigada pelo apoio. E até a próxima live, que é Um Olhar sobre a Mulher. Um beijo a todos, gente. Pessoal, boa noite. Muito obrigada aí por quem participou, quem ficou assistindo junto com a gente. Aguardamos perguntas nas próximas lives. Vamos lá, gente, vamos perder a vergonha, mandar umas perguntinhas para a gente. Queria convidar novamente vocês, quem está seguindo, né, quem está nos assistindo e ainda não está seguindo as nossas páginas, tá? As páginas do projeto, que a gente tem no Instagram, que é o @oficial Edna Martim. Tem aqui no YouTube, que é onde está sendo transmitida uma das lives também, que é o Edna Martim. Quem puder curtir, dar like lá no vídeo, ajuda muito o projeto. E temos também o canal no Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Tá? Lá no Telegram é Edna Martim também. Quero fechar a live de hoje com uma frase muito interessante também, que cabe muito no assunto, do educador Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Que, no fim, é o objetivo de tudo isso aqui, né? Obrigado pela participação de todos e próxima live no dia 29, na quinta-feira, às 8 horas. Aguardamos vocês. Tchau, tchau.